Fala galera, Falcão do Metal na área para comentar de Bangers Open Air. O Bangers Open Air aconteceu no final de semana passado no Memorial da América Latina, com atrações como Black Label Society, Ginger, In Flames, Arch Enemy, que voltou com a nova formação e nova vocalista, né? Nevermore, com novo vocalista também, Hunger Reunion, com Edu Falaschi, Aquiles Priester, Kiko Loureiro, e também With Temptation, que voltou após 2 anos para o Brasil. Cara, e o que eu achei do Bangers Open Air? Cara, essa foi minha primeira experiência de Bangers Open Air como imprensa pela Kiss FM, que eu agradeço demais. Eu fiz várias entrevistas com eles, inclusive vocês podem acompanhar no canal oficial deles. Tem as entrevistas com With Temptation, com Fire Swans, com Seven Spires. Tem várias entrevistas lá minha que eu fiz com as atrações do festival. Eu fiz todo esse material pré-festival para eles e fui lá também como imprensa, e foi minha primeira vez como imprensa. Eu fui lá para fazer cobertura para eles. Vocês podem ver nas redes sociais, lá tem muitos vídeos que eu gravei pelo Falcão do Metal, e cara, foi uma experiência muito legal, muito incrível, mas eu achei que foi um pouco complicado pra mim, porque foi minha primeira vez e eu não sabia o que fazer. Eu ia lá, gravava 3 músicas, o sinal era péssimo o meu sinal local do celular, né? Era péssimo para fazer os uploads. Eu tinha que voltar para a sala de imprensa para aproveitar o Wi-Fi também, que não era lá aquelas coisas para imprensa, mas foi muito bom, cara, a experiência, porque eu conheci várias áreas que eu não conhecia, que é a área de trás do palco principal, atrás do Sun Stage. Foi como eu que adoro esses tipos de festivais de metal, que eu assisto direto o Wacken, assisto o Hellfest, e 4º ano indo no Bangers, cara, foi uma realização incrível pra mim como fã de metal, porque eu conheci como é quase como é feito o festival. Então, ver toda aquela parte de cobertura dos outros canais de comunicação, que tinha vários canais lá, não só aqui, tinha do lado direito do palco, tinha o canal oficial do Bangers, tinha vários, acho que tinha muito mais fotógrafos esse ano do que ano passado. Então, foi bem massa essa experiência pra mim, e foi muito bom, cara. Pra mim, o festival, esse ano, ele tava bem mais lotado. Tinha algumas novidades, né, pra quem adquire o lounge, porque agora tinha o deck ali que era impossível do pessoal ficar ali na frente do lounge, na frente dos palcos principais. Eles fizeram o deck pro povo poder assistir mesmo, porque antes ali você não podia nem parar pra assistir, nem filmar nada. Você só era um local de trânsito, e quem comprava o lounge só podia passar ali. Agora o pessoal podia ficar ali assistindo. Eles adicionaram mais uma área de PCD. Agora tem área de PCD tanto na frente do Hot e na frente do Ice Stage, que são os palcos principais do Bangers, e achei isso muito bom, porque para quem é PCD ali, você pode ter uma visão dos 2 palcos que você quiser. Só que como esse ano o Fest estava muito mais lotado, eu achei que mesmo para quem comprou o lounge, tava impossível de você entrar nos últimos shows do dia, cara, porque são os últimos shows que mais lotam, né? E, por exemplo, no Angra você conseguia mal passar da catraca do lounge. Tipo, tinha muita gente assistindo praticamente da entrada ali da área de imprensa, que é logo antes da catraca, né? Então, cara, eu acho que os caras vão ter que começar a repensar um pouco na infraestrutura de trânsito ali mesmo, porque o Fest estava muito mais lotado que os outros anos, e deu para ver falhas na parte de trânsito de pessoas. Então, eu acho que eles vão ter que pensar talvez numa entrada extra pro lounge ali na frente dos main stages. Porque, nossa, cara, esse ano realmente tava muito mais lotado. Até o Sun Stage, cara, eu fiquei de cara, porque o Sun Stage geralmente é onde abriga os shows, os side shows ali que não vão as bandas tão conhecidas. E, cara, teve muita banda que lotou o Sun Stage, que você descia ali da passarela pra chegar no Sun Stage, e, tipo, tinha muita gente assistindo o show ali na frente da passarela, você quase não conseguia passar. E também outra novidade que teve foi a pista premium ali do lounge pro Sun Stage. Teve a alimentação de bebidas e do bar, né, do lounge, também ali no palco Sun Stage, que não havia isso nas outras edições. Cara, e
não dá pra reclamar porque a pista premium que tem ali do lounge, ela não faz com que a pista normal pareça tão longe dos palcos. Principalmente ali no Sun Stage que eles adicionaram esse ano e, cara, é muito perto. Você tá praticamente da grade pro palco ali, acho que dá uns 5 metros, 6 metros, não sei. E o recuo dos fotógrafos também tava ok, só que esse ano tinha muito fotógrafo, não sei. Foi minha primeira vez como fotógrafo e videomaker lá fazendo pra Kiss, mas, cara, tinha muito fotógrafo. Eu não sei, porque eu já fiquei na grade nos outros anos e parece que não tinha tanto fotógrafo, e esse ano parece que brotou fotógrafo do nada, cara. Sobre a questão de organização, cara, eu vi muita reclamação também da galera falando das filas, que principalmente no sábado que houve atraso na abertura dos portões e que muita gente perdeu o Lucifer e Corsos. Cara, eu não sei muito porque na imprensa eu entrei sem fila nenhuma, então, mas eu vi que demorou pra abrir, eu vi que deu muita confusão, que a galera demorou pra entrar. No domingo eu vi que a galera entrou até mais cedo, eu acho que era umas 10 para as 11 horas, a galera já tinha começado a entrar. Acho que domingo também foi mais tranquilo. Porém, cara, eu acho que o festival vai ter que começar a pensar, como eu falei, na parte de infraestrutura para aguentar um público muito maior, porque, cara, esse ano foi muito mais cheio, mas foi muito bom, cara, as atrações foram muito boas. Eu sinto que eu não consegui curtir muito como fã, porque eu tava pensando só mais no trabalho e poder produzir conteúdo pra Kiss, mas eu gostei muito, cara. Na parte de imprensa eu senti algumas falhas também da organização, mas nada que fosse resolvido ali pela equipe da Kiss, que foi que eles deram a pulseira de imprensa pra mim. Daí no primeiro show do Corsos eu consegui fazer a cobertura ali do front, do pitch, né, que é aquela distância da grade pro palco. E daí quando eu fui cobrir o Evergrey, eles já não deixaram mais entrar porque precisava da pulseira de imprensa e de pulseira de staff. Só que daí depois, lá mais pro final do sábado, a Kiss foi lá, correu atrás e me ajudou pra caramba, porque, cara, como faz falta você, como pessoa que faz cobertura do evento, você precisa de uma facilidade de locomoção. E como a gente tava só durante o sábado inteiro praticamente com a pulseira de imprensa, a gente só podia a gente ia na parte do lounge ali no front row, fazia as filmagens que conseguia, porque querendo ou não é muita gente, você tem que dar o zoom no celular para fazer uma boa captação para as redes sociais. E também a gente tinha que subir pela passarela, depois que a gente foi descobrir que dava pra passar por trás do palco, que dava para você não passar pela passarela e ir por baixo, que é muito mais fácil para deslocamento de um palco pro outro, porque se você for depender da passarela, além de você cansar muito, porque você ficar subindo e descendo aquela passarela cansa, e tava um calor, acho que sei lá, de uns 35 graus no sábado. Foi muito complicado, mas, cara, depois que você que tem acesso ali à parte da imprensa e tudo mais, você consegue passar por baixo da passarela. E é muito mais fácil, é muito mais prático e rápido. Então, para você fazer cobertura e correr de um palco pro outro é muito mais fácil. Mas, enfim, essa parte da imprensa foi muito boa para mim. A parte de imprensa ali é um crescimento pessoal e profissional como hobby também. E foi muito bom, cara. Dá pra perceber que você tem acessos ali que, um frequentador normal não tem acesso, né? Então, foi muito bom, cara. Então, e sobre os shows, cara, que eu consegui assistir, assim, o Corsos foi muito bom. Eu já tinha assistido eles no Notfest e eles estrearam a Jéssica de Falk, né? Inclusive, gerou um burburinho na legenda do vídeo que postaram meu lá da Kiss, que eu coloquei... Não foi eu que coloquei, mas as redes sociais da Kiss ali colocou Corsos e Jéssica de Falk. Daí a galera começou a reclamar que, estão separando, estão criando polêmica, mas não tem nada a ver. Era porque realmente era a estreia dela e a gente resolveu colocar o nome do Corsos e da Jéssica de Falk fazendo a sua estreia pelo... É um erro de interpretação ali das pessoas, mas foi muito bom o show, foi meu primeiro show que eu fotografei ali no festival, então foi muito bom. Algumas fotos vocês vão poder ver, claro, tem nas minhas redes sociais também. E, cara, o segundo show, que foi o Evergrey, eu vi mais de longe, porque eu fui correndo, acho que eu fui assistir outra banda, agora eu não lembro quem tava tocando no Sun Stage, mas o Evergrey, cara, é uma banda que eu curto, não é uma banda que eu sou muito fã, mas eles estrearam a música nova com um novo integrante, que é o novo guitarrista,
E, cara, foi muito massa. Eu recomendo vocês assistirem vídeos ao vivo e escutarem o Evergrey, porque é uma banda que já tinha vindo no Summer Breeze, acho que foi no primeiro ou no segundo Summer Breeze Brasil. Eles tocaram no Waves, mas esse ano eles fizeram side show e eles fizeram a estreia no Hot. Eles abriram o Hot Stage. Então, cara, é uma banda muito massa. Recomendo. E eu assisti a terceira banda do sábado, que era uma banda que eu queria muito assistir, que era o Fire Swans, que eu fiz entrevista, inclusive, com um dos vocalistas, que é o Ben Metzner. Ben Metzner, enfim. Cara, é uma banda muito massa de folk metal da Alemanha, eles cantam em alemão. Eles têm até um álbum gravado em inglês, mas o que faz sucesso são as músicas em alemão dele. Inclusive a festa no AP, que é a Dragon Dienstein, se eu não me engano, o nome da música em alemão. E a galera tava cantando festa no AP mesmo, só faltava entrar o latino. Mas foi muito massa, cara. A banda realmente, ela subiu com um pouco de atraso, que eu lembro, que foi acho que uns 10 minutos ali. Acho que foi o que, provavelmente eles devem ter cortado alguma música do setlist, inclusive músicas que eu queria ter ouvido. Mas tudo bem, já foi. Eu acho que o palco, a frente do palco do Ice ali, quando eles tocaram, tava bem cheia. Mesmo que acho que muita gente não conhecia o Fire Swans, a galera curtiu. Porque é uma banda bem animada, né, cara? Eles são uma banda, tipo, meio comédia, estão vestidos com roupas medievais e tudo mais, e fazem aquela música, tipo, festa, folk festa. Então, tipo, é um negócio muito legal. Fizeram a galera se abaixar e pular, foi muito legal. E eles sabiam que a gente conhecia a festa no AP, então, cara, foi uma banda que eu queria assistir e realmente eu consegui. Isso me deu uma felicidade grande, porque foi acho que um dos únicos shows que eu consegui assistir na íntegra sem precisar ficar circulando entre palcos. E depois, cara, teve Ginger que eu queria muito assistir, mas é que eu não consegui assistir inteiro. Mas eu consegui gravar 3 músicas ali, foram 3 músicas que eu consegui guardar, e daí dessas 3 músicas eu tive que correr pro Sun Stage pra gravar pelo menos mais algum conteúdo do Torture Squad que tava tocando no Sun Stage. Torture Squad eu não sou muito fã, but foi uma apresentação muito foda. Eles substituíram, né, o Fear Factory, que a princípio tocaria no Ice Stage. Daí com essa troca o Fire Swan saiu do Sun e foi pro Ice Stage. Então, e o Torture Squad tocou no Sun Stage. Cara, e foi muito bom, cara. É uma banda extrema, né? E a galera, e o palco do Sun Stage tava muito cheio. Mesmo sendo uma banda nacional, cara, é uma banda que tem um público fiel e a galera gosta de dar quebradeira e da loucura. E foi muito foda. A Mayara é uma vocalista muito foda. Enfim, foi um show massa. Dali eu tive que correr de volta pra almoçar, porque eu não tinha almoçado. Então, cara, é que o festival é assim, né? Você quer ver tudo e você precisa se alimentar, você precisa se hidratar, né? Senão você passa mal, ainda mais naquele calor, sei lá, de uns 35 graus que tava no sábado. Então a gente foi almoçar, eu fui almoçar e acabei perdendo praticamente o resto do show do Ginger, que eu queria assistir. Mas, voltando, deu tempo de pegar, registrar também, inclusive, o Kills It Engage. Nessa parte do show ainda, do festival, ainda tava tendo problemas com pulseira, só tinha a pulseira da imprensa, então eu tava fazendo o caminho normal de qualquer frequentador do festival, subindo e descendo a passarela. Enfim, daí, cara, o Kills It Engage é uma banda que eu curto, mas que eu não conheço nenhuma música. É tipo eu escutar, igual minha esposa falou. Essa música é do Guitar Hero, que eu fui lembrar. Daí a gente saiu da área de imprensa, a gente tava lá descansando um pouco, tomando uma água. E, cara, é uma banda bem energética. Ela já passou por vários vocalistas e tem muita gente ainda que não gosta do vocalista atual. Mas é uma banda... Foi um show massa. Eles já tinham feito show no Summer, acho que foi no Summer Breeze. E, cara, é uma banda legal, é uma banda animada e também quebradeira pra mosh, pra circle pitch e tudo mais. E depois, qual que foi o show depois deles? Depois de Kills It Engage, eu corri pro Sun Stage fazer algumas imagens do Crypta, porque a pessoa que ia fazer a cobertura da Kiss já ia cobrir o Black Label, but eu gravei um ou 2 vídeos ali de longe do Crypta, porque também tava bem cheio o Sun Stage.
Aproveitei, peguei, voltei, assisti Black Label e também comi alguma coisa porque eu tava morrendo de fome, já era final da tarde e foi muito bom, cara. Porque Black Label é uma banda que eu sou muito fã desde que eu era adolescente. Foi uma das primeiras camisetas de banda que eu comprei, foi do Black Label, eu nem conhecia direito e falei, comprei. E cara, foi muito bom, eles tocaram uma homenagem ao Ozzy, que é o Ozzy Songs, que o Zakk Wylde fez para o Ozzy. Cara, eles tocaram alguns covers de Black Sabbath e do Ozzy. Inclusive, quando eu cheguei na área de imprensa, que é perto do palco ali, eles estavam tocando No More Tears. Inclusive, tem um vídeo no meu Instagram. Cara, foi simplesmente muito massa, cara. É uma banda... Zakk Wylde é fodástico. Então, cara, não tenho o que falar. Foi um show muito massa. O Bangers acertou muito trazendo eles. Então, é isso aí. E depois teve a minha cobertura realmente. Daí nessa hora eu já tava com as duas pulseiras, que era a pulseira de staff e de imprensa. Cara, daí eu tava feito. Eu tava com mais liberdade, podia entrar no front a hora que eu quisesse. No pitch ali, podia atravessar atrás do palco, podia atravessar em todas as partes que eu podia. Que me deu um pouco mais de liberdade, então... Nessa hora começou o show do In Flames, fiz alguns vídeos, tirei algumas fotos, inclusive tem muitas fotos no meu Instagram sobre, e alguns vídeos também na página da Kiss, cara. Então, cara, In Flames é outra banda que eu já fui muito fã, eu sou fã ainda. Eu lembro do show que eu assisti deles no Wacken online, e eu viciei, e é uma banda muito massa. Cara, e foi um show incrível, cara, é um show que eles realmente mereciam estar fechando ali o Ice Stage, foi muito foda. E, cara... ter a sensação de estar mais perto ali, você poder gravar conteúdo no que você ama é muito massa. E cara, eles tocaram, faltou algumas músicas que eu sou muito fã, que é The End, e The End é uma delas, mas eles tocaram Only for a Week e tocaram Cloud Connected, são clássicos deles, então o show foi muito massa. Cara, eles acertaram muito nesse dia. E depois, é claro, teve Arch Enemy. Só que eu tive que correr pra gravar Onslaught, que já tinha começado assim que tinha terminado o In Flames. Gravei algumas musiquinhas do Onslaught, eu não conheço Onslaught, mas tava um público bem fiel e bem cheio ali no Sunstage, porque a atração principal ia começar, que era o Arch Enemy. E eu corri pra assistir o Arch Enemy. Consegui pegar a abertura do Arch Enemy. Gravei a primeira música porque o meu colega que estava fazendo a cobertura, ele não conseguiu chegar a tempo, e eu gravei a abertura do Arch Enemy. Cara, eles acertaram muito na nova vocalista, eu não vou me lembrar o nome agora, mas cara, ela tem a energia, ela se emocionou ali com o público brasileiro, que eu vi alguns vídeos, eles tocaram muitos clássicos, tocaram a música nova, né? Então, cara, ela casou muito bem com o Arch Enemy e o show foi muito da hora, foi pesadaço. Eu acompanhei mais de longe ali pra ficar mais tranquilo, porque eu tava cansadão já depois do dia de correria. Mas foi muito bom, cara. Então, cara, o primeiro dia foi muito massa. Apesar de algumas falhas, foi muito legal e eu adorei fazer. Cara... Segundo dia, confesso que foi o dia que tinha bem mais bandas que eu curtia, assim mesmo, que eu consegui assistir shows inteiros. E foi bem mais tranquilo porque eu já tinha as duas pulseiras, que era a pulseira de imprensa e a pulseira de staff pela Kiss FM, que é a media partner, né, do evento. Então nessa parte eu não tenho muito o que reclamar da organização. Então, cara, foi muito bom, cara. O domingo, acho que o dia tava quente ainda, mas tava mais ameno. Os portões abriram mais cedo, acho que eram umas 10 para as 11 da manhã, já tinha gente entrando ali, correndo para a fila do Signy Sessions, né, que é um diferencial enorme que tem, que você não paga nada e você pode conseguir uma foto e um autógrafo, né, dos seus artistas favoritos. É uma coisa muito massa que existe na Europa, né, eles trouxeram para cá. Existe desde o Summer Breeze Brasil, então, cara, é muito massa isso. Cara, sobre os shows que eu cobri, que eram bandas que eu queria muito ver, que era o Visions of Atlantis, a gente gravou as 3 primeiras músicas do Pitch. E, cara, tava muito cheio, cara. O Sunstage pra um domingo de manhã, primeiro show meio-dia, cara, tava muito cheio. O Visions of Atlantis é uma banda muito querida, que são uma banda que eu entrevistei, inclusive a Clementine e o Michele. Cara, eles são muito gente boa.
São os piratas, como eu comentei numa postagem, são um dos piratas mais queridos do heavy metal. Cara, é uma banda muito incrível. Eles tocaram acho que as preferidas de todo fã de Visions of Atlantis. Tocaram, né? Melancholy Angel, tocaram Armada, tocaram as clássicas. Foi um set triste curto, porque era uma primeira banda, acho que foi 50 minutos, se não me engano, mas foi um show impecável, cara. Eles mandam super bem e tava começando a ficar bem quente já naquele horário, meio-dia, né? E, cara, depois teve o Raikan. O Raikan foi muito bom, cara. Eu nem saí da frente do Sun Stage ali, porque daí eu já fui almoçar ali perto, já fui tomar uma água, já fui me hidratar, fui descansar, porque eu queria assistir inteiro o show do Raikan, que é o ex-vocalista do Camelot, e que eu também tive o prazer de entrevistar. Você pode ver lá na Kiss FM, no canal oficial da Kiss. Cara, ele cantou os mais clássicos ali do Camelot, ele cantou realmente só mais os covers, mas foi muito bom, cara. Ele fez o dueto com a Adrienne Cohen, né, que já era conhecido, né. Ele já tem essa parceria, né, não só com a Adrienne, mas também com o Seven Spires. Então foi muito bom e me garantiu foto também depois do show, né. Eu só fiquei esperando eles atrás do palco lá e consegui tirar foto com os dois. E o Raikan foi bem gente boa, ele pegou e tirou foto sorrindo ali, fez uma pose bem legal, foi muito massa. E não tenho do que reclamar desse show, cara, porque a gente também gravou as músicas do Pitch, a gente assistiu ali da pista normal mesmo, porque tava muito cheio também nesse show do Raikan. O cara é muito querido, né, cara, o cara é clássico do Symphonic Metal, né, não tem como você perder um show desse, mesmo competindo com Primal Fear, tocando nos palcos principais. Cara, quando a gente voltou pros palcos principais, acho que já tava tocando Nevermore, cara, não sou fã, mas eu vi que a galera tava aguardando muito, porque é uma volta deles, né? Mesmo com um novo vocalista, a galera curtiu bastante. E foi um show bem pesadão. Nessa hora eu já tava indo pra área de imprensa pra tomar uma aguinha e dar uma descansada e comer alguma coisinha lá, que graças a Deus tinha dessa vez, porque no sábado eles pecaram um pouco nisso. Além da geladeira estragar, demorava pra chegar comida. E quando chegava a comida, a galera ia lá e pegava. Mas foi muito bom. Tipo, a parte da produção ali do Bangers foi bem atenciosa com relação a isso, com relação à imprensa ali, porque, querendo ou não, é eles que divulgam o evento ali. Não só a parte de influencer, mas a parte de imprensa, das páginas que fazem cobertura, que tem Machine Hell, tem Igor Miranda, tem o Flash, acho que também faz. Então, tipo, o Rolling Stone também faz, né? Então, tipo, tem muitos portal ali que tava ali presente, tirando foto e fazendo vídeo. Então, querendo ou não, né? É uma correria do caramba e você tem que ficar correndo de palco para outro, você tem que chegar, pegar a internet e fazer o upload. Então, cara, é correria, velho. Então, isso foi bem atencioso com relação a isso. Tinha comida, tinha bebida gelada sempre, eles estavam reabastecendo, principalmente no domingo, foi muito bom isso. E, cara, depois do show do Nevermore, ia começar o show do Amarante, né, que era outra banda que eu queria muito ver, e a gente conseguiu também gravar alguns bons vídeos ali do Pitch e tirar algumas boas fotos também do Pitch. Depois que acabou, a gente deu as 3 músicas, a gente voltou e foi ali pra parte do front row. Conseguiu curtir o show de boas, mas tava muito calor, deu pra ver que até a coitada da Elise Reed, que é a vocalista do Amarante, tava de jaqueta de couro e de preto, mano. Não sei como que essas pessoas pensam. Cara, é um calor e eles com roupa escura, camadas e camadas de roupa, e acho que ela não tava muito bem com isso. Então, ela até tirou a jaqueta, mas provavelmente ela não quis se queimar. Branquinha, coitada, né? Provavelmente ia se queimar com aquele sol das 3 horas da tarde, pegando direto neles. Então... Mas eles fizeram um bom show, cara. Eu só senti falta deles não tocarem a favorita, né, que é a Crystalline, né, que é uma música clássica aí que muita gente escuta, mas eles não tocaram. Mas eles tocaram The Nation Flame, que é do novo álbum deles, tocaram Strong, que é uma clássica deles também, Drop Dead Cynical também, não teve dancinha da Elise, mas foi legal, cara, foi muito bom o show deles, cara. E depois, quem que teve depois deles?
Ah, depois teve o Winger. Porém, quando teve o Winger, eu corri para Nocturnal. O Nocturnal eu já tinha assistido, né? Já tinha assistido aqui na minha cidade. A gente foi lá, fez uns 3 vídeos. Eu tirei umas fotos também. A gente correu de volta pro palco principal. Deu tempo de assistir um pouquinho de Winger. Eles cantaram as clássicas, né? Miles Away, principalmente, que é a mais clássica deles. E eu consegui tirar umas fotos, pouquíssimas fotos deles, mas não consegui gravar vídeo. Porque não era eu que tava fazendo a cobertura deles. Mas, cara, é uma banda clássica também. A galera ficou bem decepcionada, que casou bem com o horário do Crazy Leaks, que é o mesmo estilo, então, que é um hard rock ali. E a galera não gostou, mas festival é assim, você tem que escolher um e sacrificar o outro, né? Infelizmente, eu tive que fazer isso nos últimos festivais. Nesse ano, nem tanto, porque o festival colaborou um pouco comigo, mas de resto... Depois teve Smith Kotzen, que é a banda do Adrian Smith, do guitarrista do Iron Maiden, e do Kotzen lá, que eu não sei o nome dele inteiro, que ele era do Mr. Big também, e de outras bandas clássicas. Cara, foi um show muito bom, eles tocaram um clássico do Iron Maiden, né? Cara, foi um show legal, cara. É uma banda legal. Tava com o brasileiro e uma brasileira na banda, né? O baterista, o Bruno Valverde, e a guitarrista lá, que é a esposa, né? Do Kotzen lá. Também, cara, foi um show legal. Eles tocaram Wasted Years. Wasted Years, foi muito legal, cara. Não acompanhei o Crisium porque eu preferi descansar, porque ia ter With Temptation, cara, e a gente descansou lá na área de imprensa, comeu, fez uma janta praticamente, e tomou água, tomou refrigerante. Eu confesso que eu bebi alguns litros de água nessa edição, porque tava muito quente, muito calor. E, cara, teve o With Temptation e foi muito incrível, cara, porque mesmo eles estando... Depois de apenas 2 anos aqui no Brasil, cara, eles conseguiram dar aquela renovada no setlist, com algumas inéditas, inclusive, que eu tava vendo no setlist, no site do setlist. Algumas músicas eles não tocavam há muito tempo ao vivo, então isso foi muito massa, cara. E deu pra ver de perto, né? A gente fez a cobertura, a gente gravou as músicas, tirei várias fotos, ficaram fotos muito, muito incríveis. E, cara, foi muito bom, cara, ver o With Temptation de volta. Inclusive, eu e minha esposa, a gente até tentou, depois que terminou o show deles, a gente tentou ir pra trás do palco pra ver se a gente conseguia tirar uma foto, mas fecharam a parte de trás do palco, não deixou a gente entrar. Mas fica pra próxima. Eu acho que também porque era o Angra que tava entrando, e o Angra, querendo ou não, o Angra, apesar de ser Angra, uma banda nacional, e a galera ter ficado meio assim, né, de ter sido headliner e pra fechar festival. Cara, foi uma celebração, né, cara? Querendo ou não, são 3 gerações, incluindo a do André Matos, que infelizmente não poderia estar, né, mas... Pena que ele não está, né, entre nós, mas, cara, foi uma celebração massa. Teve fogos de artifício, teve música, teve show dividido em 3 fases da banda, com Alírio Neto no começo, depois do Falasque, depois os 3 juntos, Fablione. Cara, e foi eu acabei indo embora antes, porque eu tinha ônibus pra pegar pra voltar pra casa, porque eu, como todo CLT, trabalhava na segunda-feira. Então, mas, cara, foi um festival muito massa, cara. E minha opinião, cara, dele, que eu acho que realmente, que não eu falei, eles têm que repensar na questão de trânsito de pessoas, cara, porque esse ano encheu bem mais e deu pra ver que teve algumas falhas com relação a trânsito de pessoas, principalmente ali no lounge. Cara, no show do Angra você não conseguia passar da catraca pra entrar no lounge, e você não conseguia sair também. Se você estivesse lá dentro, você não ia conseguir sair porque tava muito lotado. Então, mas, cara, como primeiro ano indo como imprensa, se Deus quiser, no próximo ano também estarei lá com imprensa, ajudando de novo a Kiss FM, cara. Foi uma experiência muito incrível, cara. É muito massa você ter uma visão fora de ser só espectador, cara. Apesar de ser um pouco... Você tem que fazer alguns sacrifícios. Você não pode parar pra assistir uma banda, por exemplo, que você quer muito, por exemplo, que era o Ginger. Uma banda que eu queria muito, que era assistir o Ginger. Eu só assisti 2 ou 3 músicas e perdi as principais. Apesar de eles terem feito um setlist bem variado e ter tirado algumas músicas que eu queria escutar particularmente, como
Judgment e Punishment. Mas enfim, os preços, eu acho que a água tava um pouco mais cara esse ano. Porque mesmo a gente tendo comida e bebida lá na área de imprensa, a gente preferia, quando a gente estava lá perto do Waves, a gente preferia comprar lá do que fazer todo o caminho de volta, mesmo com os cortes de caminho, sabe? Mas, cara, o festival tá muito massa. Eu acho que pra quem pensa em comprar o Blind Tickets, que já estão à venda, inclusive um já esgotou, vale a pena. Se você tem dinheiro e não tá pagando desse ano ainda, vale muito a pena, porque, cara, é um festival que eles escutam algumas reclamações, sim. Eles melhoram muita coisa. A galera fala mal do preço do merchan, cara, mas pense, é um merchan oficial. Quem saiu pra dizer, né? Eu vou lá, sempre compro umas 2, 3 camisas, gasto quase meu rim, mas, cara, é uma coisa que vale a pena, porque são camisetas que às vezes tão até raras, porque eu comprei uma do Fire Shoes, por exemplo. Quando que eu vou comprar uma camiseta do Fire Shoes? Nem tem aqui no Brasil. Provavelmente tem na próxima vez que eles vierem. Mas, cara, são gastos que vale a pena, cara, e tem público pra gastar. Então, querendo ou não, como que nem a parte que a galera fala da pista premium e do lounge, né, cara? Porque você paga R$1.000 a mais fora o ingresso, né? Cara, mas tem gente que compra e querendo ou não, vale a pena. Querendo ou não, porque eu comprei ano passado e é uma coisa que você tem ar-condicionado, você tem comida toda hora, bebida toda hora, cerveja, refrigerante, energético, whisky, tipo coisa que talvez você pagaria quase R$1.000 de alimentação, você tá pagando pra você ter um lugar pra sentar, descansar, às vezes acompanhar o show de longe, então você não fica morrendo de sede, tipo, longe do bar, você tem que se deslocar da grade pro bar, então, cara, é uma coisa que vale a pena. E o festival pra mim, foi uma experiência muito incrível esse ano. Eu agradeço demais a Kiss FM, o Akio que cuida das redes sociais ali da Kiss e confiou no meu trabalho no primeiro ano. Então, tipo, foi muito bom, cara, poder ver isso. Eu que tenho o sonho ainda de ser um fotógrafo de música, né? De concertos, de eventos, né? Cara, pra mim foi uma realização incrível poder tirar muitas fotos lá, mesmo com a minha Canon cropada e minha cinquentinha, que inclusive eu comprei lá em São Paulo, só pro show, então eu não tinha. Cara, mas foi muito bom e espero que quem foi tenha curtido. Porque é um festival massa. Eu não tô fazendo publi nem nada porque eu não sou pago pra isso, né? Eu tenho poucos seguidores, poucos inscritos, mas eu decidi fazer esse vídeo porque pra compartilhar um pouco da minha experiência e pra falar um pouco do festival, né? Não só na ótica de frequentador, mas como na ótica de imprensa, que às vezes a pessoa pensa, às vezes a pessoa que tá lá na grade e vê o pessoal ali no pitch, nossa, mas o cara tem a vida boa ali, tá só gravando e tal, mas cara, é complicado, não é fácil. São sacrifícios que você tem que fazer, às vezes. Ainda tô me sentindo culpado pelo Ginger, principalmente minha esposa, queria muito assistir eles, mas fazer o que, né? Acontece. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário aí sobre sua experiência no Bangers, se você gostou, se você não gostou, de bandas que vocês querem ver no ano que vem, para que eu possa entrevistá-los para Kiss FM. E assistam lá também na Kiss FM. E é isso, galera. Valeu, brigadão. Me segue aí, dá um like, se inscreve no canal e me acompanha nas redes sociais também, o Falcão do Metal. Valeu!